Leonardo, é o seguinte, a gente está falando de morte encefálica, constatamos, o indivíduo está morto. Eu queria que você falasse, eu e o Edson, a gente já roda há muitos anos e às vezes fez o diagnóstico de morte encefálica e o paciente ficava ali, na UTI. Esse aqui já... Qual é a importância de você continuar cuidando do paciente com morte encefálica, uma vez que ele seja um potencial doador ou que ele seja doador? Extremamente importante, né? Como eu falei antes aqui, primeiro existe uma fila enorme de pessoas aguardando por um órgão. Então, se está aguardando por um coração, eu não consigo tirar um coração de um vivo para colocar, do coração de uma pessoa viva para colocar em outra pessoa viva, porque eu estou matando uma pessoa. Então, ninguém vai doar em vida seu coração para o outro. Então, se eu precisar de um coração... O rim até vai, né? O rim vai. Você tem dois, né? O rim é um órgão duplo, né? Fígado também vai, porque eu consigo... tirar um pedaço, tirar uma parte, né? E ele regenera. Então, assim, para rim existe doador em vida... Para fígado existe doação em vida. Se eu tiver um parente que seja compatível com o meu DNA ou que seja compatível com o doador, eu posso doar um rim. Exatamente. Diferente coração, de pulmão, mas para a maioria dos fígados. E o número é pequeno, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, no Brasil, transplante de rim, 70% são feitos dos transplantes com doadores falecidos. Apenas 30% com doador vivo. Porque você precisa ter um doador, uma pessoa compatível, que tenha uma HLA que esteja disposta a doar. E a lei brasileira só permite a doação de órgãos entre pessoas aparentadas. Ou seja, entre desconhecidos você não pode. A lei brasileira ela não permite isso, não aceita hoje. Eu não sabia disso. No Brasil são sempre aparentados. Eu só posso doar meu rim para um primo, para um irmão. Para um parente, exatamente. Então, isso é um... Então, eu preciso cuidar desse morto no leito de UTI, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas. Por que cuidar de um morto no leito de UTI? Isso exatamente. Essa pergunta que você está me fazendo. Por que porque esse morto vai ajudar uma pessoa, coração, mais uma, pulmão, mais uma, fígado, mais duas, rim. Se doar tudo, quanto no total? Se eu usar pâncreas, se eu usar intestino, ainda posso retirar córneas. É que córnea eu posso retirar após a parada cardíaca também. Então não é só... pacientes em morte encefálica. Osso, né? Osso, músculos, tendões, pele. Então eu posso retirar tudo isso, eu posso aproveitar tudo isso. E a gente entende que aquele corpo ali, ele ou vai ser cremado, e eu não vou usar nada, que é uma pena, ou ele vai ser enterrado, que também mais uma vez. Ou seja, então, se a gente vai puder tudo para debaixo da terra. Né? Exatamente. Se a gente puder utilizar isso, tem pessoas. E só para você ter uma ideia, a fila... Agora, em junho de 2023, no Brasil, pessoas esperando por um rim, 31.541. Só para dar um número exato. Estou vendo aqui os dados da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E essas pessoas que estão esperando o rim são pessoas que a maioria não tem mais qualidade de vida, tem que dialisar 3 vezes por semana, tem que tomar um monte de remédio. Ou seja, é uma pessoa que está confinada a ficar em casa, ter uma pequena atividade social, mas grande parte do tempo dela está lá no hospital dialisando. Exatamente. Então, apesar dos pacientes hoje não morrerem, porque existe uma terapia de substituição renal, que é a diálise, a qualidade de vida em diálise ela é muito pior e a mortalidade é maior do que quando você recebe um órgão. Então, essas pessoas estão esperando 31.541. Fígado, 1.343. Isso agora, em junho de 2023. Coração, 303. Pulmão, 146. Pâncreas, 13. Pâncreas rim, 272. Córnea, que é a segunda maior fila depois do rim, 23.729 pessoas esperando por uma córnea. Então, só para a gente entender a importância da gente cuidar. Por quê? Porque enquanto a gente está cuidando, nós profissionais de saúde, estamos cuidando desse paciente no leito de unidade de terapia intensiva ou no leito de pronto-socorro, a gente está correndo os exames para ver se ele vai poder ser um doador ou não, sorologias, PCR para COVID, tipagem ABO, existe uma série de exames aí que vão me dizer se eu posso utilizar ou não esses órgãos para transplante, e eu preciso conversar com a família também. E se esse paciente não for cuidado, ele evolui para uma parada cardíaca, né? Ou mesmo evoluindo, os órgãos vão degenerando, os órgãos vão deteriorando. Se eu deixar esse paciente ficar com pressão baixa, ficar com temperatura baixa, ficar com oxigenação baixa, os órgãos vão piorando. E ao final disso tudo, na hora que a família diz sim, eu não consigo
retirar mais nenhum órgão. Por quê? Porque não tem mais qualidade, Ou eu às não vezes consigo mais até implantar. consegue, mas o órgão que vai para o outro é de baixa qualidade, às vezes não pega, às vezes não... Você tem disfunção primária do enxerto, que a gente chama, ou seja, difícil, demora a pegar, o paciente demora a sair de diálise mais. Um monte para transplantar e não dá certo. Exatamente. Então, porque o órgão que vai já está ruim, está mal cuidado. Exatamente. Então, a gente precisa entender, os profissionais de saúde, a cuidar do morto. Do paciente com morte cerebral, com morte cefálica. A gente precisa cuidar. Isso faz parte, e é parte importante da nossa função. Porque, mais uma vez, existem pessoas reais esperando por um órgão. Eu dei aqui o tamanho das filas. E se você trazer aqui algum dia uma pessoa que está esperando por um órgão, vamos trazer, no podcast, talvez seja interessante, para ele dizer o grau de ansiedade e de angústia que ele vive. E o que melhorou depois aguardando, do transplante, ou seja, trazer uma pessoa que está esperando e uma pessoa que recebeu. Como era a sua vida antes, como é a sua vida agora. E como é a angústia de esperar. Tem pessoas que ficam absolutamente... Elas desenvolvem uma obsessão pelo celular. Por quê? Porque é naquele celular que vai chegar a ligação, que chegou um órgão para ele da Secretaria de Saúde, da Central Estadual do Transplante. Nossa. Então, imagine a ansiedade de você viver o tempo todo. Eu perdi uma ligação. Será que era meu órgão? Meu Deus do céu, será que vão me ligar de novo? Quer dizer, é uma angústia grande. Isso é real, gente. Isso é real. Eu lembro que em julho de 2021, eu vi uma moça que pegou Covid uma semana antes de ela poder vacinar. Pulmão acabou, ela estava em circulação extracorpórea, entrei no quarto. Aí aquilo já te impacta, né? Uma moça de 35 anos, a foto das filhinhas na parede, o marido do lado dela. E aí ela era uma das primeiras com Covid que estava lá na fila para transplante de pulmão. E aí eu comecei a conversar com ele e tal, da minha parte estava tudo bem, ela estava esperando um pulmão, e aí eu falei, bom, boa sorte para você. E aí a primeira coisa que o marido me falou, doutor, esperando o telefone tocar. Exatamente isso. Um drama. Esperando o telefone tocar. Um drama familiar, né? Então, isso, desculpa, Edson, essa discussão foi uma discussão que você sempre fez com a gente no HC, né? A necessidade do tratamento adequado da pessoa com morte encefálica para que os órgãos permanecessem viáveis, né? Pode seguir. Essa discussão é extremamente importante. Nós, profissionais da área de saúde, independentemente se nós somos médicos, se nós somos administradores da área de saúde, se nós somos da enfermagem, da fisioterapia, do administrativo, etc., nós devemos cuidar bem do ser humano que faleceu. Por quê? Porque um potencial doador de órgãos pode ajudar 10 pessoas, em torno de 10 pessoas. Ou seja, quando a família decide doar os órgãos num ato de extrema bondade, e nós pedimos para que a população seja bondosa, né? Nós pedimos que a população seja altruísta, nós pedimos que a população pense nas pessoas que estão esperando órgãos e esteja sofrendo, né? Nós pedimos para a população se colocar no lugar das pessoas que estão precisando se tratar dos órgãos. Quando uma pessoa, a família doa, a família está ajudando pelo menos 10 pessoas. Mudando a vida das 10 pessoas. E não existe coisa mais bonita do que um ser humano, ajudar outro ser humano, né? E a família ajudar vários seres humanos, através do ato de bondade que é a doação. Outra coisa importante não tem coisa mais bonita que saber que o seu ente querido está, durante a vida toda, ajudando uma outra vida. Por exemplo, suponhamos seja seu filho que infelizmente faleceu por algum motivo, acidente, por exemplo. Não tem coisa mais bonita de você parar para pensar e falar, nossa, meu filho está bem e o coração dele está ajudando uma outra pessoa indefinidamente. E famílias agradecendo o seu filho. Então isso é um ato de bondade da nossa população. Né? E nós estimulamos a população a doar. E nós estimulamos os nossos profissionais de saúde a cuidarem bem do potencial doador, que muitas vezes já está com diagnóstico de morte encefálica definido,
né? Eu já vi pessoas da área de saúde falando assim, nossa, mas a UTI está tão cheia de pacientes vivos e eu preciso cuidar dos vivos porque eles estão vivos, enquanto que o que está em morte encefálica já faleceu. E nós pedimos para que esses profissionais de saúde amadureçam um pouquinho no sentido de, puxa, mas se eu cuidar desse paciente que está em morte encefálica, eu posso ajudar 10 pessoas ou mais. Então, a sociedade, tanto a parte da saúde como a sociedade, precisa refletir sobre isso. Segundo ponto que eu queria conversar aqui, o diagnóstico de morte encefálica, eu considero uma urgência médica. Por quê? Porque se o paciente está em morte encefálica, primeira coisa, o familiar tem direito de saber. Sim, isso é importante, Quanto mais dias nós demorarmos para definir o diagnóstico de morte encefálica, sempre falou pra gente. Mais dias o familiar está lá fora da UTI, sem comer, sem dormir, preocupado, né? Então, isso não é justo com a família. A família tem o direito de saber que seu ente querido está em morte encefálica para poder resolver as coisas da vida. Segunda coisa, quanto mais nós demorarmos para firmar o diagnóstico de morte encefálica, os órgãos vão deteriorando. Exatamente. E, portanto, caso a família seja uma família doadora, né, nós estaremos doando órgãos de má qualidade de saúde. E, portanto, órgãos de má qualidade de saúde, porque demorou muito para firmar o diagnóstico de morte encefálica, acaba sendo órgão que pode causar complicação em quem receber os órgãos. Terceira coisa, à medida que nós demoramos para firmar o diagnóstico de morte encefálica e o caso não se resolve, se for conta particular, uma família que está pagando particular uma UTI, imagine o custo de uma UTI por dia. São milhares de reais por dia. Em uma semana, a pessoa, dependendo de como estiver, a pessoa perde a casa. Imagine aquele paciente que é o chefe de família, provedor da parte financeira, com morte encefálica. A família tem uma casa e quanto mais nós demorarmos, a família vai acabar perdendo a casa, perdendo o carro, casa, etc. E se for SUS, né, naquela vaga poderia ter uma outra pessoa que está no corredor do pronto-socorro e que precisava de uma UTI. Não, e além disso, se for SUS, leito de UTI também é um recurso escasso dentro do SUS. Sim. A gente sabe disso, ou seja, não é fácil ter leito de UTI. Então imagina você ficar mantendo o morto ali ou demorando a fazer esse diagnóstico. Exatamente. E cuidando desse paciente quando você poderia... Isso ficou muito evidente na Covid, né? A Covid, as filas eram enormes. Eu e o Edson, a gente tinha que correr o dia todo, correndo para o quê? Para ver esse é viável ainda ou não. Não é. Você tinha que definir logo porque as filas de UTIs eram enormes, né? E mesmo que o paciente tenha convênio, o convênio está gastando dinheiro e, portanto, as mensalidades dos seus associados, todos pagam por isso. Em outras palavras, quanto mais nós demorarmos para firmar o diagnóstico de morte encefálica, né, ou a família vai falir financeiramente, ou o SUS, o Estado, pode falir financeiramente, e pessoas serão prejudicadas porque não vão poder utilizar aquela vaga de UTI. Né? O convênio também pode gastar dinheiro e tudo sobra para os seus associados. Fora isso, o órgão vai deteriorando e nós acabamos transplantando órgãos de baixa qualidade porque demoramos demais para fazer o diagnóstico. Em outras palavras, todos saem perdendo. A sociedade, a família e o próprio paciente que faleceu, né? Muitas vezes gostaria de ter os seus órgãos doados.